Certo, pessoal? Feliz, na verdade, terça-feira. Eu ia dizer quarta-feira. Já sou eu esquecendo as coisas porque estou oficialmente grávida, né? Ninguém pode questionar nada do que eu fizer nos próximos meses. Todos concordamos, eu não faço as regras, só sigo. Na verdade, quem faz as regras é a Dana Lash. Vamos chamar a Dana Lash. E a viúva. E a grávida. Para a viúva. Para a grávida. Ou para a viúva. Ou para a grávida. A viúva. A grávida. Honrem as viúvas. Honrem as grávidas. Espero ter acertado aquele tom, tipo, certinho. Eu me sinto assim. Eu senti, sim, eu gostei. Estou livre. Parece uma referência, tipo, a uma introdução da WW. F intro. Você sente o cheiro do que a viúva está cozinhando? Enfim, eu sou a grávida. E se você discordar de mim, é demoníaco. Dan. Eu ouvi isso em um sermão do Rob McCoy neste fim de semana em Vegas. Enfim, o que temos pra você hoje? Eu tinha perguntado na semana passada o que aconteceu com a camisa do Charlie Kirk, a camisa da Liberdade, aquela que ele estava usando, aquela que a Tepusa começou a vender. Tipo, vendeu igual água logo depois que ele faleceu. Eu não sei. Você não quer ter a camisa que Charlie Kirk estava usando quando morreu? Por R$ 59,99, ela pode ser sua. Bem, na verdade, eu só queria saber o que aconteceu com a original. E a resposta é além de absurda. Falando em absurdo, o juiz, no caso Tyler Robinson, acabou de tomar uma decisão que não vai ajudar as teorias da conspiração de que todo esse caso vai ser manipulado. Vamos te contar sobre essa atualização. E por fim, conseguimos verificar outra dica de alguém que conhecia a antiga Erika. Aquela que trabalhava em Nova York, no círculo de modelos de Jeffrey Epstein. Então vamos começar. Bem-vindo de volta ao Candace. Ok, então a lista de coisas que de repente começam a fazer muito mais sentido. Quando você considera o cenário cada vez mais plausível de que foi realmente o microfone de lapela do Charlie que foi manipulado para matá-lo, essa lista só cresce. A lista está crescendo. Agora, eu fiz uma pergunta na semana passada e, felizmente, alguém me apontou que Baron Coleman já havia dado a resposta para ela, assim como outras pessoas, há muito tempo, na verdade, nos primeiros dias em que ele cobria o caso. Eu só não acompanhava o Baron naquela época. E também afirmo que eu estava em um verdadeiro estado de choque e luto e não estava processando, obrigada, as informações. Como de costume, havia tanta coisa chegando, tantas perguntas, tantas coisas para eu responder, reconhecendo que, de repente, eu teria que travar uma guerra com a Turning Point USA além do meu luto. Mas enfim, na semana passada eu fiz aquela pergunta crucial. O que aconteceu com a camisa branca Freedom do Charlie Kirk, certo? Estávamos investigando essa camisa em particular porque ela definitivamente teria resíduos de explosivos, se a teoria estiver correta. É algo que poderia facilmente, no mínimo, encerrar a teoria. Se a nossa hipótese estiver correta, então a camisa do Charlie seria, na verdade, a maior evidência disponível, certo? Para aqueles que querem esconder o fato de que ele foi atingido por um explosivo, todo lugar e objeto onde o resíduo do explosivo possa ter caído teria que ser limpo ou destruído completamente, certo? Como o solo, nós já falamos sobre isso. Podemos testá-lo para resíduos de explosivos? Não. Não podemos porque descobrimos que eles cuidaram daquele solo. 10 polegadas de solo foram imediatamente retiradas e o local foi repavimentado até sábado. Charlie morreu numa quarta-feira e aquele solo já tinha sumido até sábado. No domingo, os blocos de pavimentação já estavam instalados. Ok, esquece isso. E quanto ao colar, esse é um lugar óbvio? Bem, não, isso também foi resolvido, porque os federais estavam procurando por ele por algum motivo desconhecido, assim como Frank Chiric, e então ele foi entregue à viúva, que agora o usa no pescoço. E quem afinal esperaria que ela entregasse isso? Isso a mantém próxima do marido. Ok, então vamos pular isso, certo? E o microfone de mão? Esse é óbvio. Com certeza mantivemos esse como prova, certo, Kash Patel? Ah, não, desculpe. A viúva precisava dele para o evento de arrecadação de fundos em Mar-a-Lago. Ele está em uma redoma de vidro e ela está de luto ao lado dele com fotógrafos em sua casa. Tudo isso parece conveniente demais.
Mas com certeza pensamos, com certeza você está pensando, isso não pode ser um trabalho interno. Tudo isso, guardar isso, dar aquilo para a viúva, tudo poderia ser aceitável, potencialmente, se tivéssemos as roupas do Charlie. Quero dizer, todo mundo sabe que você guarda as roupas, certo? Onde está a camisa dele? Ela conteria a maior parte das evidências. Com certeza isso foi para o hospital e está em posse da polícia, dos federais, certo? Certo? Errado. Porque aqui está o que aconteceu com a camisa dele, de acordo com Brian Harpo, que participou de uma entrevista desastrosa com Sean Ryan, pela qual estou sendo processado. Aqui está o que aconteceu com a camisa do Charlie, caso você tenha perdido ou esquecido, como eu. Ouça só. Chegamos ao hospital. Na verdade, conseguimos chegar ao hospital apesar do trânsito. Já tínhamos feito todo o tamponamento do ferimento. Saímos do carro e o carregamos até a porta. Assim que entramos pela porta, vemos uma maca do lado esquerdo. Colocamos ele na maca e então eu o levo para uma sala. Começo a passar as informações do paciente para a equipe ali. Acabei subindo em cima dele e cortando a camisa que ele estava usando, aquela camisa branca da Freedom. Então eu cortei para que eles pudessem ter acesso a ele, para que... Eu não falei isso para eles, mas queria tirar aquilo para que pudessem colocar um desfibrilador nele. E então começaram a falar sobre administrar medicamentos. Então eu ficava indo e voltando com eles sobre medicamentos e desfibrilador e... então, sabe, depois que você tira aquela camisa cortada e afasta do caminho. Sabe, havia profissionais de saúde suficientes ali, então eu só queria sair do caminho deles. Então, saí do caminho deles. E saí da sala, fiquei do lado de fora e fiz guarda na porta para que ninguém mais pudesse entrar ali. Eu realmente não tenho em meu vocabulário adjetivos suficientes para descrever o absurdo da cena que Brian Harpo acabou de tentar transmitir ao público. É difícil. Você nem precisa ter um pingo de bom senso. Você pode ter menos que um pingo de bom senso. Já foi a um médico? Já foi a um hospital? Tipo, esse cara entrou como se fosse o prefeito. Ele pega uma maca, ele mesmo empurra a maca para dentro de uma sala. Depois ele pula em cima do Charlie. Não sei de onde ele tirou a tesoura. Você pensaria que elas estariam disponíveis para ele no carro. Ele conseguiu um par de tesouras. Ele está dando ordens. Depois ele corta a camisa do Charlie para eles porque ele está controlando toda a situação. As pessoas só ficam olhando em volta, tipo, esse cara é incrível. Aí ele começa a passar informações para eles, mesmo que você pensaria que isso teria acontecido pelo telefone. Ainda não conseguimos descobrir quem no carro ligou para o 911 e não conseguimos encontrar essa ligação, mas dizem que alguém realmente ligou para o 911. Aí ele começa a passar informações sobre o Charlie e depois sobre ele mesmo, e todos ficam ali em volta assistindo esse cara simplesmente agir. Tipo, ele é só o seu velho e bom Superman. Todo mundo o reconhece da cidade. E então ele se afasta e diz, ok, agora eu mesmo decidi que vou me afastar porque já tem profissionais suficientes. Mas eu vou orientar vocês sobre quais medicamentos dá para o Charlie também. Desculpa, quem é você? E aí ele encerra dizendo, então eu decidi sair da sala e apenas ficar de guarda na porta. Eles simplesmente deixam você fazer isso em hospitais? Eu não sabia que isso era uma cena de emergência. Nunca vi isso. Nem mesmo quando fingiram que mataram Jeffrey Epstein, eles inventaram uma história tão ridícula. Pelo menos mostraram ele assim que chegou ao hospital, tipo, não, os profissionais de saúde simplesmente assumiram, obviamente, porque nem mesmo as pessoas que estão nos paramédicos conseguiriam fazer isso. Você entrega o paciente, agora você está no hospital, entrando pelas portas de emergência, eles têm uma estrutura de emergência montada e nem mesmo os paramédicos teriam permissão para fazer isso. O quê? Brian Harpo, um cara aleatório que eles nem conhecem, acabou de contar para Sean Ryan que fez isso sem questionar. E ele cortou a camisa dele, essa é a parte mais crucial. Ele pulou em cima dele, ele pegou a maca, ele escolheu o quarto. Todo mundo estava parado em volta, dizendo, uau, uau. Vamos apenas esperar até que ele nos diga que já tem gente suficiente, porque esse cara está no controle. Esse cara realmente está no controle. Por que a gente não faz logo uma cirurgia? O que estamos fazendo aqui? Ele fez isso por causa, do desfibrilador.
Ah, bom, agora você disse que está preocupado com os batimentos cardíacos do Charlie porque contou pra gente que nem fez RCP. Foram 8 minutos de carro. Você quer um desfibrilador para reanimá-lo? Sabe o dano que isso causaria? Ele sobrevive 4 minutos sem pulso e você nem se preocupou com os batimentos? Agora você está tão preocupado com o batimento cardíaco que pula em cima dele e rasga a camisa dele. Por que você está dizendo isso? Isso não aconteceu. Isso absolutamente não aconteceu. Brian Harpole, você está mentindo descaradamente. Não é de se admirar que Cash Patel teve que entrar lá e pegar as câmeras de dentro do hospital. A gente estava se perguntando por quê. Bem, isso explica muito claramente o motivo. Porque a história é tão fantasiosa que não havia a menor chance do FBI permitir que víssemos o que aconteceu naquele hospital. Francamente, parece coisa de sitcom. Frank Turek, que segundo Brian Harpo, segundo Brian, nem tocou no Charlie, ele só estava rezando no banco de trás. Mas, por algum motivo, Frank observa que, quando chegou ao hospital, ele trocou de roupa. Mike McCoy, que foi um herói, pegou roupas cirúrgicas, pois estava ensanguentado. Todos precisaram se trocar e, na pressa, ele nem notou que os filhos continuavam na linha. Ele só vai perceber isso quando chegar ao hospital. Ninguém realmente entende como ele ligou para Jack Hibbs, mas ele ligou. Temos um hospital que está permitindo que Brian Harpole comande o centro cirúrgico, enquanto o pastor Frank Turek está sendo arrumado por algum motivo desconhecido. Tudo isso definitivamente aconteceu. De novo, é realmente estranho. Até mesmo, se eu levo meu filho para o pronto-socorro, sinto que de repente o entreguei para a indústria médica. Você pode ter um bebê em um hospital e eles vão brigar com você pelo filho que você acabou de carregar por 9 meses, basicamente dizendo que a criança é deles. Aqui está o que o bebê precisa. Mas de alguma forma, quando Brian Harpo entrou aqui, ele simplesmente começou a dar as ordens. E então ele fez a segurança. Ele ficou de guarda na porta. Uau! Isso parece um filme. Isso parece. Eu não sei, tipo um filme do Denzel Washington, Johnny Q. Isso não parece vida real, porque não é vida real. O motivo pelo qual Brian Harpole está inventando essa história é porque provavelmente ele realmente cortou a camisa do Charlie naquele hospital. Quando todo mundo estava tirando a roupa, ele provavelmente cortou a camisa do Charlie. E eu vou supor que essa camisa já foi descartada. Porque eu não a vejo como evidência. Eu não a vejo marcada como evidência. Eu não vi nos autos do processo judicial que eles tenham essa camisa em algum lugar. Isso faz mais sentido para mim nesse cenário, que Brian está inventando uma história, tentando fazer parecer algo heróico. Quanto ao motivo de ele ter removido uma peça crucial de evidência do corpo do Charlie, novamente, estamos considerando esse cenário em que isso poderia ser um trabalho interno. Isso significaria que os federais vieram para fazer uma limpeza das evidências, o que teria incluído, como mencionamos antes, o carro, certo? Esse era o elemento mais convincente de evidência que nunca deveríamos ter, certo? O carro foi enviado para um reboque, uma limpeza, um leilão, tudo de forma muito rápida. Eles não queriam manter isso como evidência. Mas é claro, John Bray, que imediatamente identificou o microfone como a possível fonte de uma explosão por carga moldada, estava na perseguição, procurando por vidro ABS estilhaçado do Rode Wireless Pro. Sem que eu soubesse, consegui essa evidência e foi a primeira coisa que ele viu. Estou muito convencido pelos argumentos dele, mas para fazer o papel de advogado do diabo, eu tive que imaginar isso. Poderia ter sido talvez um par de óculos de sol que foi acidentalmente pisado e depois estilhaçado por todo o assoalho. Eu considerava esse cenário com uma probabilidade muito baixa, mas ainda assim, é bom não se convencer totalmente do que está vendo. Agora posso afirmar com confiança que acredito que os pedaços que estavam no assoalho do SUV são, de fato, do microfone Rode estilhaçado do Charlie. Porque um de vocês, detetives, entrou em contato conosco com um detalhe bastante minucioso. Eu amo vocês. Vocês estão sempre atentos. Vou apenas ler o e-mail. Diz assim: Olá, Candice e equipe. Isso pode não ser nada, mas acredito que vocês precisam tentar aprimorar as imagens da parte de trás do SUV, especificamente os fragmentos pretos. Porque, quando olho para as imagens sem aprimoramento, parece que vários dos fragmentos têm partes brancas, tanto no chão quanto no vinco dos bancos. Vejam as capturas de tela dos vídeos que vocês compartilharam do programa. Se você analisar as imagens do microfone Rode Wireless Go, verá que ele possui vários detalhes brancos.
E se vocês conseguirem aprimorar as imagens do SUV, tenho confiança de que conseguirão identificar partes do corpo do microfone pelos fragmentos. Também gostaria de ver uma imagem de um ângulo diferente para que possamos ver a peça que indiquei com uma seta em uma das imagens. Novamente, pode não ser nada, mas acho que vocês terão acesso a ferramentas de aprimoramento muito melhores, além de todos os ângulos. Só tenho a sensação de que aqueles pequenos fragmentos com branco neles são a chave para saber se a suspeita sobre o microfone explodindo é plausível. Tudo de bom. E não é que aqui estão as imagens que eles anexaram do nosso programa anterior. Quando eles estavam circulando o que achavam que poderia ser um pouco de branco neles, que seria como o microfone Rode, claro, está escrito Rode em branco nele. Nós também temos aquela imagem do microfone Rode, aí está. Então é isso que eles estão procurando. Eles estão dizendo, na verdade, tem uma escrita ali. Então, se estivesse espalhado por ele, você encontraria pedaços com branco. E então nós aprimoramos as imagens. Estou ainda mais convencido de que essa pessoa está correta. Vou mostrar isso para você, especialmente porque pensei que você poderia dizer, talvez seja apenas um reflexo do sol aqui e ali. Não naquele pedaço no canto direito. Aquilo é branco ali e em alguns outros pedaços. Podemos aproximar mais aqui para que essa pessoa veja ainda melhor. Isso é branco. Isso não são os óculos escuros de alguém que estamos vendo. Posso mostrar para vocês outras fotos ainda mais aprimoradas aqui, especialmente aquela no canto direito, que é tão obviamente um pedaço de algum fragmento de algo. E acredito que este seja o microfone mundial do Charlie. Essa pessoa acertou em cheio a branco. A branco previsível, claro, nas bordas. Isso costuma acontecer quando você quebra vidro, de modo geral. Mas eu também queria mostrar para vocês esses pedaços hiperfocados para que pudessem ver que essa pessoa definitivamente está em algo. Agora também quero mostrar para vocês, porque existe um canto da internet para tudo, um vídeo de um cara no YouTube que simplesmente decidiu quebrar o microfone Rode Wireless dele por diversão. Nada a ver com o caso do Charlie Kirk. Não tenho certeza do contexto disso. Suponho que esse cara seja muito rico, porque custa tipo $1.500 para comprar esses equipamentos. Mas vamos ouvir. Eu basicamente vou destruir meu microfone Rode Wireless. Prós. Eu ainda uso esses equipamentos e adoro eles. Mas na minha análise, falei sobre esse acabamento espelhado tipo bala e como nada gruda nele. Começa a quebrar. Como você pode observar claramente. É exatamente isso que parece estar depositado no assoalho deste carro agora. Sem brincadeira, ok. Ou muito cuidadosamente entrando aqui e estou espalhando pedaços de vidro por todo lado. Então, neste ponto, posso dizer com segurança, não faça isso em casa. Também faz sentido que isso seja vidro, porque se você pensar, por exemplo, nos iPhones, eles têm aquela parte traseira de vidro para antenas e tal. Então, acho que é aí que fica a antena aqui. Não sei, mas estou supondo que seja isso. Pelo menos agora podemos ver o que tem por baixo de um Rode Wireless Pro. É isso que parece estar no assoalho do veículo que transportou Charlie. Essa é uma teoria muito sólida e plausível, que agora sinto estar ainda mais fortalecida. Claro, além disso, há também o curioso caso da árvore testemunha. Falamos um pouco sobre isso ontem. As pessoas que falaram primeiro com a mídia e definiram a narrativa, essas são as pessoas mais cruciais. Algumas pessoas chamam essas pessoas de atores de crise. Falando sobre o que aconteceu. Então, quando as pessoas estão procurando informações, elas esbarram nessas pessoas e dizem, olha, o Charlie foi atingido no peito. E nós podemos descrever para você como ele foi atingido no peito. Isso definitivamente aconteceu. Mostramos para vocês uma estudante em particular, uma jovem chamada Sarah Tu, mas ontem a internet rapidamente descobriu isso, depois que ela deu seu primeiro depoimento à Fox 13, afirmando em detalhes, junto com outros, que ele havia sido baleado no peito. De repente, 51 minutos depois, ela voltou para a frente das câmeras, com a mídia local, e mudou completamente sua história. Aqui está a primeira entrevista dela para refrescar sua memória. Então, basicamente, eu ouvi um barulho alto, que eu imaginei que um tiro seria um pouco mais alto, mas eu vi acertar ele no peito. E então, de repente, muito sangue começou a jorrar exatamente de onde fica o coração dele. E então ele, caiu e desabou, e todo mundo se abaixou e começou a gritar. E então todos nós corremos. Você pode descrever só
Ele parecia estar se movendo depois ou o quê? De jeito nenhum. Eu, pessoalmente, acredito que ele morreu na hora. Você ouviu um tiro só? Foram vários tiros ou... Apenas um tiro direto em Charlie Kirk. E foi isso. E eu acho que pegaram ele. E você viu a pessoa que disparou o tiro ou algo assim? Não, eu só sabia que veio da minha direita e foi direto para o coração dele. Eu tirei uma foto Dele. dele. O que você viu, quero dizer... E a multidão, como a multidão estava reagindo a ele? Quero dizer, ele é meio conhecido por ser provocador, mas o que estava acontecendo antes disso? Sobre o que ele estava falando? Então, o primeiro estudante se levantou e eles estavam falando sobre religião, mormonismo e cristianismo. E o segundo estudante que se levantou estava falando sobre transgeneridade e como a violência armada tem sido muito frequente nessa comunidade. E foi aí que aconteceu. Bastante irônico. Tipo, logo depois, durante. Bem nesse assunto. Foi quando ele levou o tiro no coração. Há 4 pessoas presentes. Uma delas é a mãe dela. Ninguém está contestando o que ela disse. Eles estavam na 4ª fileira. E ela diz, acertou diretamente o coração dele, veio do lado direito dela. Ok, isso é bem descritivo. Foi isso que ela disse às 13h17. Mas então, apenas 50 minutos depois, ela dá outra entrevista e a história dela mudou. Isso foi dado por volta das 14h08. Ouça só. E então, depois disso, outro estudante subiu ao palco para falar sobre transgeneridade e a violência, especialmente a violência armada, que tem cercado esse tema recentemente. E foi nesse momento que Charlie Kirk foi baleada. Foi no pescoço. E eu vi o sangue jorrar por todo o corpo dele enquanto ele desabava e caía no chão. Acredito que ele tenha morrido na hora, mas parece que ele está em estado crítico. Então, grandes orações para ele, esperando que tudo fique bem. Isso é notável. Isso é notável. Diretamente para o coração dele, agora no lado esquerdo do pescoço. Mas ela não tinha terminado. Porque então ela foi para o grande público, ela falou com a ABC News, e desta vez a memória dela só está ficando cada vez melhor. Ela consegue até confirmar de quantas jardas de distância o tiro foi disparado. E incrivelmente corresponde exatamente à distância até o Lucy Center. Ela se torna uma especialista em balística sonora. Ouça só. Eu estava na 4ª fileira no pátio onde estava o Charlie Kirk. Eu estava um pouco à esquerda dele e o atirador estava à minha direita. Então, mesmo se você estivesse olhando para o Charlie Kirk de frente, o atirador ainda estaria à direita e acertou ele bem no pescoço, sangue jorrando para todo lado. Um amigo meu e eu corremos para dentro do prédio e depois saímos do prédio. Era como a rota de saída e continuamos correndo, atravessando ruas, só tentando chegar a um lugar seguro. E então você acha que o atirador estava à sua direita, com base no que você ouviu e viu? Sim, isso mesmo. Sim, entrou bem no lado esquerdo dele e o atirador estava à minha direita. E mesmo no meio, ainda era à direita. E tenho quase certeza de que alguém já disse isso antes, mas acho que era a cerca de 200 jardas de distância. Era cerca de 200 jardas. Como? Como ela sabia disso? Como é que agora, de repente, ela sabe que era? Acertou ele no pescoço, diferente do que ela descreveu graficamente como acertando diretamente no coração enquanto ela aponta para o centro? O que mudou? Resumindo, nada disso faz sentido. É difícil entender isso, a não ser que todas essas peças misteriosas se encaixem quando examinamos a teoria do Mike explodindo. Aqui está a nossa atualização. É bom organizar essas coisas e dar uma olhada, nosso gráfico atualizado de tudo magicamente se encaixando quando consideramos essa teoria. Cães farejadores de bombas sendo mantidos longe da cena. Por quê? A cena do crime foi imediatamente asfaltada e o solo foi escavado. Por que os federais estavam procurando o colar de Charlie Kirk? Isso explica por que parece haver vidro preto ABS estilhaçado por todo o SUV. Por quê? Não há nenhuma filmagem disponível ou relatos de testemunhas oculares de alguém visto disparando um tiro de um prédio Losey, apesar de ser um campus ativo no meio do dia. Por que os federais não realizaram um teste padrão de resíduos de disparo quando Tyler Robinson foi levado? Isso explica por que Terrell Farnsworth violou a cena do crime para remover as imagens de trás. É quase como se ele tivesse recebido uma atualização.
Tipo, caramba, acertou o pescoço dele. Precisamos pegar essa gravação porque vamos precisar, tipo, explicar isso. Por que não foi? Temos um 3006. Isso explica por que, de forma incomum, não havia ambulância de prontidão. Os paramédicos provavelmente teriam visto aquele vidro estilhaçado, pedaços do microfone de estrada e outras evidências que não sustentariam um tiro no pescoço. Isso explica por que Erika foi rápida em perdoar Tyler Robinson. Isso explica por que Brian Harpole cortou a camisa de Charlie em uma cena descrita por ele que definitivamente não aconteceu. E se isso aconteceu, esse hospital deveria ser fechado. Se essa cena realmente aconteceu, esse hospital é inseguro e deveria ser fechado. Esse não é um lugar seguro para levar ninguém. Se pessoas aleatórias podem entrar correndo, começar a dar ordens aos médicos, pular em cima das pessoas, cortar suas camisas e decidir fazer a segurança dos quartos, então esse hospital, Timpanogos, deveria ser fechado. Essa é a minha perspectiva. Por fim, isso explica, como acabamos de mostrar, porque várias testemunhas da primeira fila afirmaram erroneamente que Charlie levou um tiro no peito antes de mudarem seu depoimento de forma incomum. Agora, se continuarmos a seguir e trabalhar com essa hipótese, então isso inevitavelmente sugere o que todos nós suspeitávamos, que Tyler Robinson é de fato um bode expiatório. Para ser claro, para se tornar um bode expiatório, você precisa ter um amigo realmente ruim na sua vida, certo? Alguém que seja próximo de você e que esteja disposto a te incriminar, seja reunindo ou plantando provas contra você. Alguém com acesso à sua arma, acesso às suas roupas. Tipo, sei lá, um colega de quarto com quem você talvez esteja saindo. E que se torna a única fonte de evidência clara, entre aspas, evidência clara contra Tyler Robinson, na forma de uma confissão dramatizada por mensagem de texto, que não convence nem um pouco. Uma nota escrita à mão que foi posteriormente destruída, o que também não convence, porque você escreveria algo à mão se vai mandar tudo por mensagem de texto mesmo. A pessoa que, curiosamente, não foi detida para interrogatório pelo FBI, isso não é meio misterioso? É, eu imagino que sim. Se levarmos nossa teoria até o fim, Lance Twiggs pode ser um agente federal muito protegido. E as coisas estão apontando para esse lado porque ontem saiu a notícia, na verdade saiu o veredito. O juiz Graff, o que é difícil de explicar, dado o papel extraordinário que Lance Twiggs teve em moldar a narrativa contra seu suposto namorado, você poderia pensar isso. O juiz em Utah atenderia ao pedido da defesa para obrigar Lance a comparecer à audiência preliminar, que está marcada para a semana de 6 de julho. Tipo, você é a base de todo esse caso contra o nosso cliente. Se você assumir isso, que ele diria sim, você tem que vir porque a defesa queria intimá-lo, você estaria enganado, porque o juiz acabou de negar esse pedido. Ok, só para te lembrar, os promotores. Nesta audiência de causa provável, planejam representar Erika. Ela é a vítima listada neste caso, e eles planejam apresentar, nesse momento, uma declaração gravada de Lance Twiggs na audiência preliminar. Então, essencialmente, Lance Twiggs está autorizado a testemunhar contra Tyler Robinson na forma de uma declaração gravada. Portanto, a equipe de Robinson argumentou que deveria ter a oportunidade de fazer o contra-interrogatório dele. Caso contrário, isso é apenas um boato. Eles simplesmente podem dizer: ei, eu tenho uma gravação de um cara que diz que você fez isso. Ok, mas eu digo que não fiz isso. Bem, não importa porque eu tenho essa gravação. Twiggs agora mora fora do estado, mas o juiz decidiu que o objetivo desta audiência não é decidir sobre a culpa de Robinson, mas sim determinar se há provas suficientes para levar o caso adiante. Então eles disseram: está permitido. Eu permito. É uma audiência que pode seguir adiante baseada em boatos. É isso que queremos dizer quando falamos que este caso vai ser um julgamento de fachada. Isso é um julgamento de fachada. Se você pode simplesmente trazer provas para o tribunal e essas provas não precisam ser verificadas e os juízes dizem que está tudo bem, neste estágio isso é um julgamento de fachada. Você consegue se imaginar nessa situação, certo? Lance diz que aconteceu e você não tem direito de examinar as provas do que ele está apresentando, certo? Eles não tiveram acesso às mensagens de texto de Tyler Robinson para garantir que são reais ou que realmente foram enviadas por ele. O telefone do cliente deles que estava na confissão de Tyler Robinson, não. Eles disseram que não, nós só vamos trazer as impressões. Estas são as mensagens. Confia em mim, mano. Eles não têm permissão para questionar a pessoa que diz ter encontrado o bilhete.
Eles só vão reproduzir uma gravação dele dizendo que encontrou. Imagine esse cenário na sua própria vida. Você é levado preso por assassinato e alguém diz: bem, essa pessoa disse que foi você. E nós temos uma gravação dele dizendo: você fez isso. E eles dizem: isso basta. O juiz Graff diz: isso basta. Não precisamos apresentar mais nada para esta audiência preliminar. Você tem que apodrecer na prisão até que o julgamento de verdade aconteça. É por isso que as pessoas acreditam que tudo está armado e eu estou entre as pessoas que pensam assim. Como eu disse, a audiência está marcada para a semana do dia 6 de julho. Eu estarei de férias, mas talvez eu tenha que combinar algo com vocês para assistir ao vivo e comentar. Porque isso está muito além de tudo o que poderíamos imaginar. Estamos simplesmente revivendo o caso JFK mais uma vez. Voltaremos após um breve intervalo com outra pessoa, aliás, que veio a público para declarar isso. Ela se lembra de Erika Franzweig dos tempos dela em Nova York. E nossos relatos anteriores sobre ela são realmente verdadeiros. Certo, pessoal, a mídia nem precisa mais mentir. Moldam tudo antes de pensarmos por conta própria. Dizem o que importa, com o que nos indignar e o que ignorar. Difícil confiar em um único veículo para a verdade hoje. É por isso que eu uso o Ground News, porque quero ver o que realmente está acontecendo, não apenas o que a mídia quer que acreditemos. O Ground News reúne notícias de milhares de fontes globais para mostrar como a mesma história é distorcida. Assim, você vê como diferentes lados relatam ou ignoram eventos e o viés pretendido. É possível ainda ver quem são os donos das publicações, algo que a maioria das plataformas omite. O recurso que eu mais uso é o feed de pontos cegos. Ele revela quais histórias estão sendo amplamente cobertas por um lado e ignoradas pelo outro. É aí que você começa a perceber o quanto o ciclo de notícias é realmente fabricado. Gosto do Ground News por ser independente e mantido por usuários, sem buscar cliques ou promover agendas midiáticas. Por isso, somos parceiros. É uma ferramenta para quem quer pensar por si mesmo. Agora ganhe 40% de desconto no plano Unlimited Access Vantage em groundnews.com/quem disse ou escaneie o código QR que está na sua tela. Acesse groundnews.com/candice. Sobre a dose, muito do que se ouve no bem-estar é barulho, promessas vazias e suplementos milagrosos. Eu não sou nada disso. Confio em produtos com base científica. Seu fígado é central. Energia, digestão, metabolismo, por isso tomo Dose Liver. Dose é um suplemento líquido de 60 ml com sabor de laranja. Sua fórmula vegetal é comprovada para melhorar a função hepática e limpar o fígado de toxinas que prejudicam seu funcionamento. Seu fígado é o filtro diário do seu corpo. Ele processa tudo o que você consome e realiza mais de 500 funções diárias. Da energia, digestão, queima de gorduras e estoque de vitaminas, seu fígado é vital para esses processos diários. Se estiver sobrecarregado, você sente. Quem toma dose relata menos lentidão, menos quedas de energia, melhor digestão e menos inchaço. Novos clientes economizam 35% no primeiro mês em dosedaily.co/candice ou use o código Candice. Mais uma vez, é dosedaily.co/candice para 35% de desconto na sua assinatura do primeiro mês. Sinceramente, não consigo nem imaginar ser mantido em uma cela de prisão com base em depoimentos de terceiros. Tipo, eles tentam fingir que não importa, como se fosse só uma preliminar. Ok, mas a preliminar te dá permissão para manter alguém preso. Isso está indo adiante. Isso é completamente insano. A preliminar deveria importar muito. Você deveria dizer: temos fundamentos e aqui estão as provas e vamos detalhar isso mais adiante. Nenhuma prova. Confia em mim, mano, está gravado. Quero dizer, é tudo tão ridículo e ainda nos chamam de teóricos da conspiração. É exatamente o que esperávamos. Enfim, passando para Erika Franzweig. Erika Franzweig, pessoa totalmente diferente de Erika Kirk. Vamos falar mais sobre isso. Então, nós tínhamos contado. Falamos com vocês algumas vezes sobre a Next Model Management, certo? E agora recebemos outro depoimento sobre isso. Agora, se você assistiu à nossa série Bride of Charlie, sabe que recebemos uma dica bem apurada. Que a Erika era responsável, entre aspas, pelos apartamentos de modelos para um monte de garotas menores de idade do leste europeu que estavam sendo trazidas para cá e passavam pela Next Model Management, que era de propriedade e operada por uma mulher chamada Faith Gates, certo? Essa agência de modelos nasceu da dinastia Rothschild. Nós destrinchamos isso em um episódio.
E essa foi uma descoberta chocante porque Faith Cates era incrivelmente próxima de Jeffrey Epstein. Você pode ler os e-mails de Faith Cates em toda a correspondência de Jeffrey Epstein, que agora foi divulgada. O próprio Jeffrey Epstein, como descobrimos, frequentava o escritório regularmente quando estava na cidade. E o que nos foi descrito é que executivos apareciam por lá. Essas modelos, essas jovens garotas do leste europeu, estavam sendo trazidas desse país, circulando pelo escritório. E os executivos, por assim dizer, meio que decidiam com quais garotas queriam sair, de certa forma. E a dica, naquela época, foi essa. A Erika, em particular, era responsável por um prédio branco no Upper East Side, onde eles meio que alojavam todas essas modelos. Agora, nós ficamos nos perguntando, não conseguimos confirmar se aquele prédio branco no Upper East Side, na altura dos anos 60 do Upper East Side, poderia ser o que pertencia a Mark Epstein, irmão de Jeffrey Epstein. Ainda não conseguimos confirmar isso, mas nós fomos atrás, obviamente, porque essa é uma história muito importante. Que a Erika estaria nesse escritório, que ela estava lá com executivos de alto escalão. E no que diz respeito à administração desses apartamentos, nós procuramos a Turning Point USA para pedir um comentário sobre isso e nunca recebemos uma resposta, o que é muito estranho para mim porque a Erika responde rapidamente ao Project Constitution se ele diz que ela está namorando alguém. Eles adoram isso, não é? De repente, ela está lá redigindo respostas sobre isso, provavelmente escritas pelo Andrew Colbert, dizendo que ele tem pó de Doritos nele, sabe? Chamando-o de gordo e preguiçoso, basicamente insinuando que ele é gordo e preguiçoso. Eu acho que se você vai responder a alguma coisa, alguém dizer que você estava na órbita do Jeffrey Epstein é algo bem sério. É algo bem sério para responder e encerrar imediatamente. Não existe ninguém no mundo inteiro que queira estar. Nem mesmo um pouco associado a Jeffrey Epstein, especialmente considerando o passado da Erika com as Romanian Angels e todas as insinuações que já existem sobre ela. Agora, recebemos outra atualização. Outra pessoa veio a público e confirmou essa informação de que Erika Kirk estava trabalhando como contato para os apartamentos de modelos no Upper East Side. Essa pessoa é categórica. Ela disse que ela mesma se encontrou com Erika Kirk, certo? Isso é extremamente problemático. Isso é extremamente problemático se meninas menores de idade eram trazidas sob o pretexto de serem modelos. E sabe, não é como se fosse proibido ser modelo menor de idade. Não é como se você tivesse que ter 21 anos para ser modelo, na verdade é o contrário. Mas então eram mantidas em apartamentos que podem ou não ter sido de propriedade de Jeffrey Epstein. Certamente, elas eram encaminhadas por uma agência de modelos na qual Jeffrey Epstein estava profundamente envolvido. Nós sabemos disso. Esse era o método dele para traficar muitas mulheres do leste europeu. Através de agências de modelos como a de Jean-Luc Brunel na França e seus laços com Faith Cates, que permaneceu ao lado dele mesmo quando ele foi considerado culpado de prejudicar crianças. Faith Cates foi sua defensora leal. E isso acabou custando toda a sua reputação, sua carreira. De fato, se você pesquisar sobre ela, não consegue superar isso. Manchou toda a reputação dela. E agora estamos descobrindo que Erika, sempre nos perguntamos por que Erika tinha essa licença imobiliária. E é plausível que fosse apenas para dar a ela uma espécie de escudo para as coisas em que estava envolvida. Isso é muito questionável. Isso é realmente questionável. Não conseguimos encontrar um longo histórico de Erika Kirk como corretora de imóveis. Mas ela tirou a licença em Nova York para fazer o quê? Nessa época, Erika dizia que era uma faz-tudo, certo? Ela era diretora de elenco em Nova York, corretora de imóveis em Nova York, modelo de concursos, diretora de elenco em Nova York, uma mulher dirigindo uma instituição de caridade para anjos romenos junto com o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos enquanto estava em Nova York. Ela também era estilista, criou sua própria linha de roupas enquanto estava em Nova York. Ela também foi estrela de reality show enquanto estava em Nova York. Nenhuma dessas carreiras é lucrativa. Nenhuma delas é consistente. Não existe esse negócio de faz tudo. O que existe é mentiroso. Ok, então vou emitir um alerta geral. Se você puder, talvez você já tenha sido modelo, talvez você mesma tenha sido uma jovem do leste europeu que veio para a América e lidou com a Cates Next Model Management. E você se lembra de Erika Kirk sendo uma das pessoas que administrava os apartamentos? E quero deixar claro, eu conversei com uma modelo, mas não achei que a lembrança dela fosse convincente o suficiente.
E ela falou sobre como essas garotas que administram os apartamentos de modelos nos quais ela mesma morou, mas eu não senti confiança de que a garota com quem ela lidou era a Erika. Mas ela disse, na função delas, elas também levavam essas meninas menores de idade para clubes à noite, conseguindo entrada com identidades falsas. Foi isso que ela me descreveu em uma conversa de cerca de 1 hora, dizendo que davam drogas para elas enquanto estavam em festas. Menores de idade. Mas, novamente, eu não senti que a lembrança dela de que era a Erika estava correta. Mas ela disse, eu morei nesse prédio. Eu não consigo lembrar dos rostos e nomes. Uma vez fui assaltada, e ela me contou toda essa história. Se você tiver qualquer informação especificamente sobre Erika Franz-Fey e a Next Model Management Erika Franz-Fey, administrando apartamentos no Upper East Side, em um prédio branco, gostaríamos de ouvir você. Você pode enviar um e-mail para nós em moretipsecandiciowens.com. Você também pode nos enviar um e-mail para tipsecandiciowens.com. Eu realmente sinto que há algo aqui, considerando tudo o que descobrimos na história do assassinato de Charlie Clark, a estranha teia em torno de Epstein. Agora sabemos que Trump ligou para ele e disse para ele parar de falar sobre isso, ficou irritado. Há fumaça aqui e onde há fumaça, geralmente há fogo. De qualquer forma, eu tinha mencionado outra coisa para você. Eu estava mencionando isso como uma piada leve. Admito que parecia mesquinho, mas isso me incomodou desde o começo. Todos falavam da calça da Erika, mas ignorei como ela abraçou o J.D. Vance. Mas havia algo que me incomodava na assinatura da Erika, no jeito que ela assinava o nome dela. Isso me parecia estranho. E eu te mostrei essa assinatura na semana passada, meio que porque outra pessoa tinha mencionado isso no X. Aqui está isso. Aqui não está. Quero ver a nova assinatura dela, Erika Lane. Aquela que está riscada. Essa é a assinatura que ela usa hoje em dia. E eu simplesmente não gosto dela. Eu não consigo explicar. Eu não conseguia explicar. Bem, veja só, fico feliz que tenhamos compartilhado esse sentimento porque depois recebemos uma série de e-mails de pessoas que conheciam a Erika. E acontece que a Erika mudou completamente a assinatura dela. Essa é a nova assinatura dela, certo? Quando a Erika era Miss Arizona, ela tinha 24 anos. Só para deixar claro, já era adulta. Ela tinha uma assinatura completamente diferente. Esta é a assinatura. E vou te dizer por que isso é realmente importante. Uma assinatura totalmente diferente, o jeito que ela assina Erika. Quero dizer, parece até uma pessoa totalmente diferente. Não é nada sutil. As pessoas não mudam suas assinaturas. Você sabe disso, eu sei disso. Ainda mais quando você tem 24 anos, você aprende cursiva, aprende a assinar seu nome. Você pratica assinar seu nome e depois faz isso automaticamente pelo resto da vida. Ok, você pode mudar seu sobrenome. Você adapta isso ao jeito que já assina sua assinatura quando se casa. Você não muda sua assinatura, assim como não muda suas impressões digitais. Ok, é uma parte da sua identidade, por assim dizer. Então, eu pesquisei sobre isso e, veja só, já houve expedições psicológicas inteiras exatamente sobre o perfil e o transtorno das pessoas que fazem isso. Isso é algo real? Isso. Então, claramente, quando identificaram esse transtorno, isso me explica exatamente o que estamos vivenciando com a Erika. É transtorno dissociativo de personalidade. Vamos rolar por isso daqui a pouco. Agora, não estou dizendo isso para ser engraçado ou maldoso. Praticamente toda característica descritiva de alguém com transtorno dissociativo de personalidade corresponde à experiência que estou tendo ao assistir a Erika, certo? Flutuando entre diferentes identidades. Parece estar sofrendo de uma espécie de amnésia. Eu não acho que ela saiba que está mentindo. É como se ela não se lembrasse do que disse há alguns meses. Em janeiro, ela diz aos funcionários, por meio de uma chamada de conferência, que mal pode esperar para conhecê-los. Ela mal pode esperar para aprender os nomes deles. Ela mal pode esperar para ver no que eles estão trabalhando. Ela quer conhecer o coração deles. Avançando para junho, agora ela está brava no palco, dizendo aos doadores que o plano sempre foi esse. Ela já estava no escritório todos os dias. Todo mundo conhecia todo mundo. Ela sabia o nome de todo mundo. Ela conhecia todos os departamentos e exatamente no que eles estavam trabalhando. Ela só apareceu e apertou o play. Ok, isso não é mentir. Isso é um distanciamento total e completo de quem você era antes. E é isso que eu acho que me perturbou tão profundamente quando me lembrei daquela conversa que tive com Tucker no Maine, que Erika era radicalmente anti-Israel, que ela odiava os pastores ao redor de Charlie. Ela estava empurrando Charlie nessa direção. Agora ela se dissociou completamente daquela pessoa anterior. Agora ela é radicalmente pró-Israel.
Diz que é como ter o cérebro apodrecido não ser. Ela está distribuindo livros sobre Shabbat Shalom. Imediatamente após a morte de Charlie, ela convida Ben Shapiro para abrir o M-Fest. Isso é dissociativo, certo? E quando você pesquisa sobre isso de verdade, porque costumava ser chamado de transtorno de personalidade dividida, eles mudaram o nome. Porque quando você diz isso, faz as pessoas pensarem que você está vivendo como se tivesse 10 identidades ao mesmo tempo. Mas não é isso, certo? Isso explica exatamente o que estamos vendo. Isso explica o que eu passei enquanto convivia com ela. Na infância dela, eu percebia que havia algum tipo de trauma infantil que ela sofreu. E é isso que faz essas pessoas se dissociarem de seu eu anterior. A Erika, que existia na época do Miss Arizona, não existe mais. Ela escolheu um personagem diferente. Ela se tornou outra pessoa enquanto estava com o Charlie. E quando conversei com os ex-namorados dela, eles disseram que literalmente não a reconheciam, como se não restasse nenhum traço da pessoa que eles conheciam. Eles namoraram por anos. Não havia nada da Erika Kirk que eles estão vendo hoje. Isso não é normal. Isso não deve ser ignorado. Pesquise sobre o transtorno dissociativo de identidade. Antes era chamado de múltiplas personalidades ou personalidade dividida, onde há duas ou mais identidades. Dissociar significa separar ou desconectar, entende? Pessoas com transtorno dissociativo de identidade podem experimentar várias personalidades diferentes, geralmente chamadas de alters, e cada identidade pode ter comportamentos e memórias diferentes. Padrões de pensamento ou expressões. Ela fala de uma maneira totalmente diferente de como costumava falar. Nunca vi isso antes. É isso que me deixa tão desconfortável. Fala sobre como isso pode controlar seu comportamento em momentos diferentes. As memórias podem não ser transferidas de uma identidade para outra. É como se causasse uma espécie de amnésia, lacunas na memória. Quando ela sobe lá e diz, eu nunca namorei ninguém antes. Charlie Kirk, você fica tipo, do que você está falando? Você nunca deixou de estar namorando. Antes do Charlie Kirk, como você pode simplesmente se dissociar completamente do seu eu anterior? Eu não entendo isso até ler isto. E é interessante porque este é o diagnóstico clínico disso, mas eles também incluem o diagnóstico espiritual disso. Antes das coisas serem clínicas, as pessoas acreditavam que isso era uma forma de possessão, certo? Role para baixo aqui. Quais são os diferentes tipos? Possessão. As identidades se apresentam como se um ser ou espírito externo tivesse tomado o controle do seu corpo. Você pode falar ou agir de forma diferente, de um jeito que é óbvio para os outros. É uma identidade indesejada e a troca de personalidade é involuntária. E havia muitas pessoas dizendo isso. É como se ela estivesse sob algum tipo de possessão. Eles não reconhecem a pessoa com quem estão falando. Então não descarte isso. Acho que é isso que estamos vendo, onde ela simplesmente não parece estar aqui de verdade e não se lembra das coisas e está mentindo para todos nós o tempo todo, mas ela parece frustrada conosco por sabermos que ela está mentindo e está com raiva. Fala sobre isso. Acho que isso é algo que realmente faço. Acho que isso é algo sobre o qual fala. Se você rolar para baixo como a origem disso geralmente é um trauma de infância. Os sinais aqui são como esses lapsos de memória e, você sabe, delírios, motivo de estresse. Desculpe, se você rolar para baixo aqui, pode causar uma experiência estressante, pode incluir trauma, abuso, experiências estressantes. Eu não gosto do relacionamento que ela tem com a mãe. Eu acho a mãe dela tem algo sobre a Lori. Só posso te dizer isso. Mas é isso que estamos vendo. Aliás, são esses momentos críticos também, como quando descobrimos que ela se apresentou como católica logo depois que Charlie morreu. No fundo da igreja, desabafando com uma mulher, falando sobre o quanto Charlie amava a igreja católica. Eles estavam indo à missa todos os dias, como ele estava quase se convertendo. Essa mulher voa de volta para Chicago para trazer uma relíquia para Erika e ela está totalmente católica. Então a mulher fica desconfortável quando é convidada para Mar-a-Lago. E de repente, Erika é uma judaico-cristã e não há menção ao catolicismo e ela é uma pessoa totalmente diferente. Isso é um distúrbio, pessoal. O fato de ela conseguir transitar entre personalidades não é normal. E nós deveríamos reconhecer isso. Eu realmente acredito que ela se dissociou completamente. E não é por causa do Charlie, porque analisamos isso quando ela conheceu o Charlie. Ela se tornou uma pessoa totalmente diferente e até mesmo transformou completamente sua assinatura. Maluca, completamente maluca.
Enfim, tem um vídeo que quero mostrar pra vocês, só pra terminar com alguém que... O show inteiro dele é sobre ele ter diferentes personalidades e funciona porque ele é um comediante, é o Tim Dillon. Esse vídeo dele, ele tem essa habilidade de expressar como todos nós estamos nos sentindo em relação ao absurdo de tudo. Na verdade, eu não tenho muita mágoa do J.D. Vance e acho que o Tim Dillon também não tem. Mas a ideia de tudo o que acabamos de viver com o Irã, o gaslighting, os arquivos do Epstein e o assassinato do Charlie Kirk, e então o J.D. Vance lança um livro sobre seu catolicismo. Acho que é um pouco atordoante para muita gente. E o Tim Dillon decidiu fazer uma leitura do livro do J.D. Vance, ou algo parecido com uma leitura do livro do J.D., o livro do Vance. Ouça isso porque é, mais uma vez, um humor brilhante. Sendo assim, temos aqui uma pequena parte selecionada deste livro. Deus me escolheu, de J.D. Vance. Olha só, finalmente chegamos ao nosso destino. Depois de sacrificar Charlie Kirk à entidade Baal, comecei a pensar sobre minha fé. Longas noites na residência do vice-presidente, andando de um lado para o outro, pensando se o sacrifício para Baal seria suficiente. Longas reuniões no salão oval e na sala de situação discutindo o apetite incessante de Baal por carne. Quando Baal ficará satisfeito? Eu perguntava enquanto tomava meu café da manhã. Ou à noite, enquanto eu me sentava ali e minha esposa, sem expressão, me encarava e se recusava a falar. Será que Baal se importa com a América? Eu perguntava. Baal é fã? Será que eu conseguiria uma reunião com Baal? Será que eu conseguiria sentar cara a cara com Baal e, em sua língua ancestral, convencê-lo a parar de matar? Aliás, como um trecho de um livro, é muito interessante porque é J.D. Vance está se comunicando diretamente com a poderosa divindade Baal. Bem, é claro, muitas pessoas vão dizer, bem, isso tecnicamente não está no livro dele. É a essência do livro. É a essência Do livro. É a essência da administração. Eu acho, é isso que vamos perceber. É assim que parece. É como se não pudéssemos simplesmente seguir em frente, falar sobre as eleições de meio de mandato e ler uma autobiografia. Tipo, o que está acontecendo? Na verdade, estamos lidando com o entendimento de que esta administração, quer você ache que, sabe, J.D. Vance é refém dela ou cúmplice dela, protegeu adoradores de Baal. Tipo, essa é a realidade. E todos nós sabemos que eles estão mentindo sobre o Charlie Kirk. Então é como se eu realmente não quisesse ler uma autobiografia agora. Eu simplesmente não quero. De verdade, não quero. E vou deixar por isso mesmo. Voltamos já depois de um breve intervalo. Certo, pessoal? Grande notícia. Recentemente anunciei que minha família vai crescer e estamos esperando mais um bebê. É um dos momentos mais emocionantes da vida. Se você viveu uma grande mudança de vida, sabe que isso muda sua visão do futuro. Agora, você não planeja mais sozinho. Você está planejando para alguém que vai depender de você. Seguro de vida é uma daquelas coisas fáceis de adiar, mas ter a cobertura certa pode ajudar a garantir proteção financeira e tranquilidade para as pessoas que você mais ama. Conseguir cobertura hoje em dia é mais simples, rápido e acessível do que muitas pessoas realmente imaginam. Adoro a Ethos porque você se inscreve online em minutos. Sem exames ou esperas, basta responder umas perguntas de saúde para ter cobertura no mesmo dia. O melhor é que ela acha o plano ideal para sua vida e orçamento, com até 3 milhões de dólares em cobertura a partir de $30 mensais. Proteger sua família pode parecer muito mais viável. Tranquilidade é simples, então garanta sua cobertura hoje com um seguro de vida Ethos. Cotar grátis em ethos.com/Candace. Isso mesmo, ethos.com/Candace. Os prazos de aprovação e as taxas podem variar. Lembrem-se da American Financing, pois nesta economia incerta, eles ajudam famílias a sair de juros altos. Chegou o verão, mas as nuvens econômicas persistem para famílias de classe média pela inflação alta. Com o custo de vida alto, você sente a pressão. Sua casa vale mais do que você imagina, mas os gastos de verão levam muitos ao cartão de crédito. É um ciclo exaustivo, mas a American Financing entende que 2026 exige uma estratégia de verdade. Por isso, tem consultores com salário fixo. Com taxas de 5%, clientes economizam em média $800 mensais, eliminando dívidas caras. Dinheiro que sobra no bolso sem taxas iniciais ou pressão.
Começando hoje, você pode pular 2 parcelas da hipoteca. Então, ligue para American Financing hoje mesmo no 8007951210. Mais uma vez, é 8007951210. Ou acesse americanfinancing.net/Owens. americanfinancing.net/Owens. Muito bem, o comentário mais votado do último episódio foi da Adriana. Fãs descobrirem a gravidez da Candace antes dela é o auge do trabalho de detetive deles. Vocês estão sempre atentos. Eu já espero por isso. Vocês saberiam disso. Viu só? Estava assinado. Vocês estão fazendo exatamente o que a gente faz, só investigando. Mas isso foi rápido, hein? Foi realmente muito rápido. Senhora, Rini escreve: eu devia para uma empresa de guincho há anos. Eu tinha o contrato de evidências. Então, se um veículo estivesse em um crime ou transportasse um corpo, ia para o nosso pátio. Eles jamais eram liberados, limpos ou vendidos. Isso é totalmente insano. E o pior é que acham que tem dinheiro para nos convencer de que é normal. Tipo, essa é a parte mais insana. Eles simplesmente dizem, não, vocês é que são todos loucos. Notamos que nada do que dizemos faz sentido. Mentimos na cara dura e estragamos esse assassinato. Mas somos poderosos e vocês não. Comentários do episódio de hoje. Essa pessoa, True Detective, escreve: as elites globais estão imersas no ocultismo. A narrativa parece saída da primeira temporada de True Detective ou de O Deus ao Entardecer, de Anand Basmia. Continue lutando a boa luta, sim. Skylar vive dizendo que eu preciso assistir True Detective. E eu realmente preciso de uma série nova para assistir. Então talvez, quando eu estiver de férias, eu faça isso. Becky escreve: eu voto na linda, inteligente e talentosa Prego. Parabéns para você e para o George. Muito obrigada. Jenny escreve: há 6 meses me disseram que não havia batimento cardíaco. Desolada e precisando de distração, naquela noite enviei meu primeiro super pra você e você leu ao vivo, o que levantou meu ânimo. Ontem fiz meu ultrassom de 8 semanas e pude ouvir o batimento cardíaco perfeito e forte do meu bebê arco-íris. Deus é muito bom. Parabéns pra você. Eu nem consigo imaginar isso, mas passar por isso e não ouvir batimento cardíaco é simplesmente terrível. E sim, Deus é bom. E para muitas pessoas que estão enfrentando dificuldades com fertilidade, continuem tentando. Eu sempre ouço essas histórias de pessoas que tentam por anos. E então, tipo, bem quando desistem, acabam engravidando e tem, tipo, gêmeos, todo tipo de história assim. E então, continue tentando. Brandy Garcia escreve: meu pai foi assassinado em 2019. Os investigadores ficaram com o telefone dele, roupas, cadeira, partes do piso e das paredes e até armas de fogo não relacionadas por anos. O caso acabou de ser encerrado e eu ainda estou lutando para recuperar os pertences dele. Isso é uma loucura. Sim, quero dizer, entregaram tudo para a Erika. O telefone dele, tudo. Aqui está. Talvez o telefone dele tivesse resíduos de explosivos. Na verdade, eu não sei onde estava o telefone dele. Normalmente, ele ficava com ele. Ou talvez ele entregasse às vezes nos bastidores pra, tipo, você sabe, o personagem Mike McCoy ou quem estivesse viajando com ele naquele momento era uma garota chamada Sarah. Mas isso é estranho. Isso é só, sim, objetivamente porque tudo que deveria estar como evidência foi dado para a Erika para a arrecadação de fundos. De novo, foi porque eles estavam estabelecendo a narrativa da viúva. Também sinto muito que seu pai tenha sido assassinado em 2019. Isso também é inimaginável. Eu simplesmente não consegui nem processar isso. Pré escreve: imagine ter acesso a IA, altos funcionários e agências de inteligência, e ainda assim ser desmentido por uma podcaster no porão dela. LOL. São esses detetives amadores? Não sou eu. Eu só estou juntando as peças. Nossa equipe, nós conseguimos analisar os e-mails. Somos especialistas em bom senso. É o nosso foco. Então, quando diz que estava comandando a cirurgia e entrou lá correndo, nós vamos chamar de besteira na hora e dizer Brian Harpo está mentindo. Você pode adicionar isso às suas alegações no processo se precisar, Brian. Essa é uma história ridícula de se contar. Uma história tão ridícula de se contar que até o próprio Timpanagos deveria vir a público e contestá-la fortemente. Eles deveriam vir a público e dizer, isso absolutamente nunca aconteceu. E isso faz parecer que é um lugar totalmente caricatural. A Erika tentou convencer e ela mentiu, dizendo que o cirurgião simplesmente falou, violei a RIPA. Falou com um agente de relações públicas e disse, talvez fosse um pescoço de super-homem, tipo, esse hospital está sendo administrado por um grupo de crianças pequenas? Ou estamos sendo enganados por todos os envolvidos com a Turning Point USA? Eu tendo a acreditar que Brian Harpoli está mentindo descaradamente sobre o cenário que ele apresentou para Sean Ryan.
Pri escreve, imagine ter, Claire escreve, ter informações de apoio. Em operações quando eu estava no governo, o objetivo é usar uma narrativa que provavelmente não gere questionamentos. Quem planejou e liderou esse esforço fracassou miseravelmente. A história deveria, entre aspas, evitar uma segunda análise. E isso não faz exatamente isso. De novo, acho que algumas coisas deram errado. Eles tinham planejado que isso atingisse o peito dele, o que faria com que tudo se encaixasse muito melhor. Quero dizer, nós apenas, na minha opinião, nunca foi para atingir o pescoço dele e a carga moldada. Por causa da postura do Charlie, ele meio que tem uma postura curvada. Foi e atingiu o pescoço dele e isso arruinou tudo. Eu ter visto as imagens arruinou tudo. E então foi como se eles estivessem tentando vir à tona para respirar, mas nunca conseguiram e eles ficaram mais burros. Quanto mais rápido eles tentavam dizer algo, mais idiota soava. Eles nunca deveriam, quero dizer, falar sobre isso. Um erro crítico foi o Andrew Colvett apertar enviar naquele tweet do pescoço de Super-Homem, ele come bons vegetais. Isso é ridículo. Tim Morgan. Quero dar um apelido incrível ao Brian Harple sem usar o nome dele, e que termine em hole. Eu não sei. Buraco provavelmente era o que você queria dizer. Tac. Retmer escreve. Por favor, não leve a mal o fato de continuarmos sugerindo nomes para o bebê. É que todos nós te amamos muito. Espero falar pela maioria de nós ao dizer que nos consideramos extensões da sua linda e abençoada família. Quais foram as sugestões de nomes? Eu nem cheguei a ver. Eu não vi nenhuma. Vou ter que pegar algumas amanhã. Nós temos um nome. Ali escreve. Larry Johnson, ex-CIA, discute o Oriente Médio com Mário Naufel. Ele diz que a narrativa de 30 de junho é falsa e aviões egípcios podem estar ligados à inteligência. Obviamente, os aviões egípcios estão relacionados à inteligência. Quero dizer, é questão de bom senso. Os aviões egípcios estão relacionados à inteligência? A coisa mais ridícula que já vi em toda a minha vida, que eles ficam tipo, aviões egípcios, totalmente normal. Mas eles estavam aqui naquele dia. Muito estranho. Isso é totalmente normal, Erika. Não há aviões egípcios aqui. De novo, equivocados. Eles simplesmente não sabem como agir normalmente e fingir que são tipo, sim, deveríamos investigar. Isso é meio estranho. Isso é estranho. Deixa eu falar com o Joe Kent. Em vez disso, eles ficam tipo, matem o Joe Kent, esmaguem ele, destruam o Joe Kent por tentar investigar pistas estrangeiras. A gente só sabe que estão mentindo pra gente. Tipo, de novo, a gente só vai ter que sentar e esperar. Assistir esse caso e ver até onde o governo vai. Tipo, o que acontece quando eles são pegos em flagrante? Mentindo sobre tudo? Eles só vão chegar pra gente e dizer, e daí? Não importa. Nós assassinamos pessoas que não fizeram nada a vida inteira, exceto tentar lutar pela própria administração, que nos permite fazer isso. Nós vamos descobrir. Enfim, nosso tempo acabou. Se você quiser apoiar nosso programa, pode acessar o site e se inscrever. Para o Clube do Livro, compre alguns produtos, pegue uma caneca, pare o anticanicismo, porque está desenfreado e é horrível. É a pior forma de ódio. É um ódio que se transforma, e especialmente considerando o fato de que eu sou a prego, simplesmente não consigo imaginar. A Bíblia é muito clara. E eu aprendi na igreja do Rob McCoy que você pode simplesmente escolher qualquer provérbio que quiser e dizer como ele se aplica à sua vida, seja lá como você estiver se sentindo a cada dia. E isso não é nada herético. Não, Dona Lash é pastora se ela quiser ser. É assim que isso funciona. A gente se vê amanhã, pessoal.